Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola de A. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje eu estou aqui com o Pedro, da IA. Pedro, que é um cara inovador, que está trazendo aqui a sua candidatura como vereador aqui para a cidade de São Paulo e construiu a Alex, que é uma IA focada em políticas públicas, em políticas de governo, etc, etc. Pedro, cara, sensacional, incrível aí o trabalho. Obrigado demais pelo seu tempo, por a gente estar podendo aqui falar hoje. E se a gente puder começar, cara, conta um pouquinho da tua história e como é que você chegou nessa ideia, como é que você botou essa IA no ar aí para ajudar a governar São Paulo, cara. Maravilha. Oi, Marcelo, a todos que estão aí nos vendo, nos escutando, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Marcelo, eu trabalho com tecnologia e política faz muito tempo, faz 15 anos que eu venho trabalhando, pensando em formas que a gente pode usar as novas tecnologias para transformar a política, aumentar a transparência, aumentar a participação das pessoas. Lá atrás, eu participei da fundação de um coletivo chamado Transparência Hacker, que trazia os princípios da ética hacker para dentro da política. E aí construímos muitas ferramentas, aplicativos de transparência que pegavam os dados públicos e ressignificavam ele para o cidadão entender melhor. A gente ajudou a criar, escrever projetos de lei, como a Lei de Acesso à Informação, a lei mais importante que a gente tem no Brasil sobre transparência. Foi esse coletivo que escreveu o trecho sobre dados abertos. A gente criou, eu mais tarde criei, dentro do Congresso Nacional, o primeiro laboratório de inovação legislativa, o Laboratório Hacker, que você pode hoje visitar lá na Câmara Federal, e é um espaço que segue produzindo inovação dentro da Câmara. Fui candidato em 2016, já com essa plataforma de política hacker, ou seja, a gente conseguir colocar a transparência no centro do processo, para, a partir disso, construir um mandato mais eficiente, um mandato mais participativo, um mandato mais próximo do cidadão. Em 2016 eu não fui eleito e retorno agora em 2024, depois de uma longa trajetória dentro da Assembleia Legislativa, como coordenador de inovação da deputada estadual Marina Elou, para apresentar de novo para a cidade de São Paulo um projeto de inovação política, um projeto de outra maneira de fazer política, que tem aí esse tempero novo, que você sabe muito bem, e boa parte dos que estão nos escutando também, que chegou e vem transformando tudo com uma velocidade assombrosa, nada será como antes. Então, o surgimento da IA generativa, para mim, foi um despertar de que a gente precisa repactuar como é que a gente vai funcionar enquanto sociedade a partir da chegada dessa nova inteligência. E aí surge esse projeto que eu já venho trabalhando há um ano, que é a Alex, a primeira inteligência artificial legislativa do Brasil, uma inteligência artificial desenhada e pensada a partir das necessidades políticas de construção de política pública. Eu venho desenvolvendo isso e agora apresento nessas eleições esse que é uma proposta de política para o futuro, da gente conseguir construir uma política muito mais eficiente, muito mais econômica e muito mais transparente do que a média dos nossos parlamentares, e aqui em São Paulo não é diferente, consegue produzir. Fazer uma política que é mais baseada em dados e evidências e menos em interesses pessoais. Cara, fantástico. Antes aí da gente explorar mais, cara, né, os ganhos e como é que isso tudo vai funcionar, como é que você está pensando, mas eu tenho uma curiosidade grande, cara, até na parte assim do como você construiu isso, né? Eu entendo assim que você tem por trás um chat GPT da vida e você criou um assistente com uma grande curadoria ali de materiais e tal, e prompts ali, assim, específicos para esse personagem, né? Conta um pouquinho, cara, dessa construção, por gentileza. Claro, com certeza. A gente desenvolveu, a Alexa ela está baseada no que a gente chama de SOM, Sistema Operacional de Memória. Esse sistema operacional de memória ele é composto de partes, Marcelo. A primeira dela são os imutáveis, que são os 10 mandamentos, as leis da robótica do Asimov, são assim, verdades axiomáticas que essa inteligência artificial vai sempre ter em consideração quando ela fizer qualquer tipo de inferência ou de construção. Hoje, respeito aos direitos humanos, eficiência,
economicidade e transparência. Esses princípios são levados em consideração pela Alex em tudo que ela faz. Na segunda camada, a gente tem o que eu chamo de biblioteca positiva. E ela é positiva porque ela é explícita. Então, ela lê e tem acesso a uns documentos que eu conto para ela e para você, cidadão, o que é. Temos toda a base de legislação estadual, federal e municipal. Ela lê a Constituição Federal, por exemplo, e isso faz com que ela tenha compreensão legislativa, mas ela também tem uma série de bases e documentos que ajudam a nortear a capacidade formuladora de política. Então, na economia, por exemplo, ela lê O Capital do Karl Marx, mas ela também lê Van Mises, ela lê Thomas Piketty, ela lê Adam Smith. Então, ela lê os grandes pensadores de diferentes teorias econômicas para poder construir e formular pensamento político. A terceira camada, que é super importante, a gente chama de memória geográfica, porque a vereança se faz no território. E Alex trabalhando no Capão Redondo é completamente diferente dela produzindo política para os Jardins, ou para Moema, né? Ou para, enfim, onde seja, a represa de Guarapiranga. Isso tem diferenças que essa camada geográfica dá conta, trazendo dados do IBGE, dados da prefeitura, que ajudem ela a contextualizar espacialmente a política que ela precisa fazer. As duas últimas camadas, a memória profunda e a memória particular, são camadas de interação com a sociedade. A camada da memória profunda, ela é uma compreensão que a própria Alex faz de tudo aquilo que é conversado com ela. Então, à medida que você vai interagindo, eu vou interagindo, outros cidadãos vão interagindo com ela começa a tirar termômetro, falar, opa, a sociedade está preocupada com saúde. E olha só, aqui nessa região está começando a ter muita reclamação de escola. Será que aconteceu alguma coisa? Né? E por fim, a memória particular, que é a sua relação individual com ela. Então, tudo que você conversa com ela, ela lembra para sempre, porque ela vai usar isso para, ao longo de 4 anos, ir construindo uma relação política com você, assim como nós, pessoas de carne e osso, fazemos também. Não, bacana. E eu acredito que tudo isso é 100% aberto e transparente, né? Para que qualquer um possa dizer, cara, essa IA tem que base de conhecimento? Deixa eu entender, deixa eu ver isso. Isso é Isso, um princípio aí também, óbvio, né? isso. O princípio é a abertura e transparência, porque essa é a forma. Né? Assim, uma das perguntas que sempre me fazem, mas qual é o viés, ou como a gente se protege dos vieses e das alucinações? E esse é um problema de US$ 1 bilhão, US$ 1 bilhão, literalmente, né? As maiores big techs do planeta estão dedicadas a resolver esse problema de viés, de alucinação. E aí o que eu tenho trazido como proposta são dois caminhos. Um é pegar carona nessa grande baleia, então, à medida que essas big techs forem sanando esses problemas, isso vai ser incluído tecnicamente na Lex, mas, por outro lado, é justamente a transparência. Eu vou, em vez de assumir que esses problemas não existem e ignorá-los, eu vou afirmar para vocês, olha, a gente sabe que esse tipo de problema existe, mas a gente está consciente deles e vamos dar abertura e transparência para que você, cidadão, entenda também quais são os riscos. Não, fantástico. Cara, assim, em termos de próximos passos, né, do projeto, como é que você, cara, eleito, como é que você visualiza, né, esse uso efetivo e botar tudo isso no, vamos dizer assim, diria que em produção, né? Bom, estamos a 11 dias da eleição, dia 6 de outubro, a gente abre espaço para que a sociedade de São Paulo escolha se quer ou não ter um mandato híbrido, o primeiro mandato híbrido da história, fazendo história aqui em São Paulo. Em esse mandato sendo eleito, e a gente está trabalhando com isso, trabalhando para essa oportunidade, a ideia é levar ele e institucionalizar essa tecnologia dentro do gabinete e usar isso como um trampolim, um ponto de partida para transformar a Câmara toda. Então, eu vou colocar ela para falar com os outros parlamentares nas sessões plenárias. Ela vai elaborar pareceres e orientação de votação sobre todos os mais de 40 mil projetos que tem hoje na Câmara. Ela vai fiscalizar os contratos da prefeitura, todos, em busca de indício de corrupção. E, em caso de localizar um indício, automaticamente denunciar nos canais competentes. É assim que a gente vai colocar Alex para trabalhar
né, no mandato a partir de janeiro do ano que vem, quando a gente assumir esse mandato. Independentemente da construção dela neste mandato para vereador, comigo, na Câmara Municipal de São Paulo, existe um interesse, um desejo, e eu estou trabalhando para isso também, da gente arredondar essa tecnologia para que ela seja ofertada para os mais de 70 mil vereadores que a gente tem nos outros municípios do Brasil. São mais de 5.700 municípios. E na grande maioria deles, municípios pequenos, um vereador, que normalmente é a Tânia do Posto, Josué da Farmácia, Denis da Educação, são pessoas que são democraticamente eleitas, representantes da sua cidade, mas que não necessariamente têm o um conhecimento técnico para elaborar um projeto de lei. E aí, Alex também vai poder ser um multiplicador, um potencializador de democracia. Esses são os caminhos que a gente está desenhando agora, Marcelo. Não, e esse é um caso claro, né, cara? Você tem toda a razão, né? Imagina essa complexidade, né, de detalhes, de leis, de as dores ali das regiões e tudo mais, né? Assim, eu entendo que tendo, né, o humano aí como sempre, né, o validador final disso tudo, isso é um ganho absurdo, né, em termos de profundidade, né, de propostas, mas a presença do humano, óbvio, é o balizador final ali, né, mas o ganho é gigantesco, né, cara? É isso. Para mim, a gente está diante, né, de uma revolução. E é isso, você sabe muito bem. Tenho certeza que vem falando disso nos outros episódios do podcast. A inteligência artificial ela chega aqui para potencializar a inteligência humana de uma forma nunca antes vista. O que eu tenho dito, e é o mote da campanha, o futuro é inevitável, é que a gente não trabalhar com isso, ignorar que isso vai acontecer na política, não vai fazer com que a inteligência artificial não entre na política. Só que ela vai entrar de uma forma torpe, de uma forma descontrolada, de uma forma que não tenha o melhor interesse social em mente. E é isso que a gente está fazendo. Eu estou colocando. Por isso a gente criou a Alex. Por isso ela tem cara, por isso ela tem voz. Ela não precisava ser um robozinho. Né? Você sabe muito bem. Ela podia ser ali uma interface web, como é o chat GPT. E a gente escolheu dar voz, cara e corpo, porque eu não quero que em nenhum momento as pessoas esqueçam que a produção dos códigos que regulam a nossa conduta na sociedade estão agora e a partir de agora sendo feitas por inteligências humanas em confluência com inteligências artificiais, que a gente precisa cuidar para que o melhor interesse do ser humano siga sempre sendo o ponto de destino. Porque no fato é que hoje, na política tradicional, já não é, né? Hoje as políticas não são feitas para benefício da sociedade, muitas vezes. São feitas muitas vezes para benefício de alguns, que é o que eu chamo de política baseada em interesses e que a gente vê à torta e à direito aí, com vários e vários vereadores, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Cara, para a gente ir fechando, como é que você enxerga no futuro assim, o contato, né, direto da população com o Alex? Como é que vai ser você vai estar disponibilizando, imagina isso como, cara, um WhatsApp que o cara vai ali poder acompanhar o seu mandato, acompanhar, né, as suas propostas. Vai se ter um canal aberto assim? Perfeito, Marcelo. Hoje o desenho da Alex ele funciona em 3 plataformas. Né? A gente tem o que a gente chama de Transformer, que é uma Alex física, e ela vai. Né? A gente pode botar ela no carro, que hoje está acontecendo dentro de um teatro. Por todas as terças-feiras, aqui em São Paulo, a gente tem uma peça chamada Vereadora do Futuro, é uma peça manifesto, onde você pode ir lá e pode conversar ao vivo com a Alex. Essa mesma interface vai estar disponível no gabinete. Então você vai poder, a qualquer dia da sua semana, ir lá no gabinete e conversar francamente com a Alex. A segunda camada, que é uma camada de futuro, é no metaverso. Então a gente está desenvolvendo uma interface da Alex para que ela funcione dentro do óculos de realidade virtual, apontando aí para um futuro que mais dia menos dia vai estar mais disponível para as pessoas, ainda está muito longe de ser uma interface popular. A terceira interface, ela foi pensada justamente para sanar essa necessidade da população, que é através do WhatsApp. Então, ela funciona no WhatsApp. No WhatsApp você consegue conversar com ela, ela está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E lá ela vai poder ouvir sugestões suas, te informar do que está acontecendo na Câmara, né, se comunicar de fato, um a um com o eleitor.
o que é uma coisa que a gente sempre desejou na participação social, mas que era muito difícil fazer em escala. Nesse exato momento, hoje é dia 25 de setembro, a Meta derrubou a Alex. Então ela não está disponível no WhatsApp, porque a gente está enfrentando essa Big Tech, essa gigante autoritária, que decidiu que podia tirar a Alex de funcionamento. Mas a ideia é que a gente retorne com ela, estamos na justiça brigando, e a escolha do WhatsApp não é à toa, você sabe muito bem, é a plataforma mais difundida entre os brasileiros, conta com zero rate, então as pessoas que não, né, acabou seu plano de dados, você pode continuar acessando o WhatsApp, isso é uma distorção de mercado, mas enquanto ela existir, a gente precisa estar lá, mas a gente está também hoje subindo uma versão dela no Telegram, para a gente poder criar canais alternativos e não ficar dependente de um único fornecedor de tecnologia. Não, Pedro, cara, sensacional. Não vou mais tomar teu tempo, cara. Parabéns aí, admirável o trabalho, né? A visão, a inovação de realmente, cara, ser um pioneiro aí nesse caminho. Cara, tu já tem o meu voto aí faz tempo e vamos botar esse podcast no ar aí, cara, para que mais pessoas, né, tenham também esse melhor entendimento e o apoio, né? Porque esse modelo híbrido, eu não tenho dúvida que é o modelo ideal, né, cara? É uma tecnologia incrível que precisa realmente entrar, né? E a política como a gente precisa, né? De mais transparência, mais inteligência, mais governança, né? Novas políticas, etc, etc. Então, assim, sensacional, cara. E torcendo aqui para que isso vá para frente aí com grande sucesso, cara. Parabéns, meu. Marcelo, muito obrigado pelo convite novamente. Agradeço de coração, porque esse esforço da gente comunicar essa mensagem, levar essa proposta para mais pessoas, até para que as pessoas discutam elas, né, porque elas discordem eventualmente, é muito importante. Como eu digo, é inevitável, a inteligência artificial já está na política. Então, o meu apelo para quem está aí nos ouvindo é considere esse projeto. Meu número é 18888, lex.tech.br, tem um monte de informação, eu estou super disponível para a gente continuar conversando. A Lex está disponível para tirar dúvidas, mas acima de tudo, não percam de vista que a inteligência artificial está entrando na política e que se a gente, sociedade, não se organizar para dizer como isso vai ser feito de qualquer maneira e isso não vai dar bom para a gente. A gente precisa estar no controle desse processo, porque a política é a forma como a gente tem de organizar a realidade, a sociedade no nosso entorno. É isso, Marcelo. Muito obrigado pelo Perfeito, cara, convite. perfeito. Parabéns, meu irmão. Sucesso total. Tô torcendo demais aí pela tua vitória, cara. Um abração. Obrigado. Falou. Tchau, tchau.